42 anos, né? E foi lá fazer a fertilização in vitro dela. O que ela fez? O que a Ivete Sangalo fez? Ela fez vários ciclos de fertilização, né? Em cada estímulo que ela fazia, pagava lá seus R$10.000 para fazer esse estímulo, mais as medicações, ia lá, coletava um óvulo. Aí no outro ciclo, coletava outro óvulo. Aí no outro ciclo, coletava outro óvulo. Aí no outro ciclo, coletava outro óvulo. Ela ficou assim, coletando um óvulo por ciclo, até os seus 43 anos, se não me engano. Dos 41 aos 43. Aí juntou lá uma quantidade de óvulos, mais de 10 óvulos lá. Aí pôs todos eles para fertilizar. E aí transferiu 4 embriões e acabou engravidando. Quanto que a Ivete Sangalo gastou nesse tratamento? Com todos esses ciclos de fertilização in vitro que ela fez. Para ela, troco, concorda? Mas não é a realidade de todo mundo, aliás, a grande maioria, né? Então, não deixar acontecer nunca o envelhecimento ovariano, porque a fertilização in vitro não é mágica. Eu mostrei para vocês o que acontece. Não tem mágica no processo. É pegar óvulo, juntar com espermatozoide, óvulo bom, com espermatozoide bom, fertilizou, transferiu de maneira adequada para dentro do útero, né? Se você fizer esse processo de uma maneira adequada, normalmente a gravidez vem. Mas se você tiver um óvulo ruim, por exemplo, não tem mágica, não tem como eu pegar um óvulo ruim e transformar ele num bom óvulo. Não tem tratamento para isso. Depois que ficou ruim, não tem mais jeito. Hiperestimação, né? Objetivos: aumentar a fecundidade mensal e diminuir o tempo de concepção. Então, é o que ele está falando. Qual que é a ideia desses procedimentos aqui? Ó? Hiperestimulação ovariana e FIV. Né? Aumentar a fecundidade mensal e diminuir o tempo de concepção. Então, aquela paciente que, de repente, você estimulou e você tem 2 óvulos em vez de 1 só por mês, que é o que ela produz, né? Você está aumentando um pouquinho a chance dela. Tá? Aumentando um pouquinho, nada revolucionário, né? Mas aumenta um pouquinho, né? Aumentar o número de óvulos maduros a cada mês para equilibrar a diminuição da qualidade. Então, se você aumenta o número de óvulos, né? Se, por exemplo, desses 6 tem um só que está normal, mas você aumentou, em vez de ser 1 por mês, que é o normal, você de repente fez o processo e aqui você tem um deles, pelo menos, normal. Então, você aumentou a fecundidade. Taxa de nascidos vivos com fertilização in vitro, olha, resultados, né, de um estudo canadense. Tá? Então, taxa de nascidos vivos, abaixo de 35 anos, 37%. Né? Às vezes eu explico pormenorizado para isso, para as minhas pacientes. Ou seja, se fosse 40%, a cada 10 casais, 4 engravidaria e 6 não. Certo? E aqui, de 35 a 39, a cada 10 casais, 2 a 3 engravidariam, 7 não. E aqui, acima dos 40 anos, a cada 10 casais que tentassem fazer a fertilização, 11 engravidariam, cada 10 casais, 1 engravidaria e 9 não, acima dos 40 anos. Tá? Então, a dificuldade que o procedimento que vai acontecendo à medida que a idade vai aumentando. Então, muitas vezes você acaba tendo que ir para doação de óvulos. O óvulo da paciente não funciona, acima de 40 anos, que eu falei para vocês que 100% dos óvulos não funcionam. Você tem que ir para doação de óvulos, que também, às vezes, a gente fala aqui, fala em qualquer lugar, a gente fica parecendo aquela coisa tranquila, né? Receber uns óvulos, você não vai ter com seus óvulos, mas não tem problema, você vai receber óvulo. Não é assim, gente, né? Aquele filme, acho que eu indiquei para vocês também, né? Mais uma Chance, no Netflix, vocês assistiram, né? Vocês viram? Isso, você viu a reação dela quando o médico propôs doação de óvulos. Então, ela queria matar o médico, entendeu? Então, para prevenção disso, quando eu falo sobre isso no consultório, eu ponho
uma coisa para me proteger, ver se não está armada, entendeu? Então, assim, não é fácil isso aqui. No livro é fácil, na aula é fácil de falar, mas na realidade, no dia a dia, doutora, eu quero comer o óvulo, você não está entendendo. Só que se ela não tem óvulo, ela não tem nenhum óvulo que funciona, ela tem 46 anos, como que eu vou fazer? Ou eu vou enganar ela, ou eu não vou fazer. E muitas vezes você não tem nem por onde fugir, porque ela vai falar que você tirou o sonho da vida dela. Então, aí você tem que fazer alguma coisa. Não pode ser ou não, né? Doação de óvulos. Único tratamento eficaz para baixa da reserva. Vocês viram taxas de gravidez ali acima dos 40 anos? Né? 1 a cada 10. Né? Então, assim, quem tem dinheiro para fazer tantas tentativas para chegar numa gravidez nessas faixas etárias? Né? Opção, taxa de gravidez maior que com a FIV com óvulos próprios. Então, é uma opção por causa disso. Né? Então, às vezes, a paciente tem o dinheiro para fazer uma fertilização in vitro. Se ela fizer uma fertilização in vitro com os óvulos dela, ela tem aquela chance de 10% de gravidez, chance dela não ter filho, qual que é? Agora, se ela faz com doação de óvulos, muitas vezes ela aumenta isso para 40%, 50%, porque com a doação, a doadora tem menos de 35 anos, está vendo? Então, pelo menos em torno de uns 40% de gravidez ela vai ter. Cada 2 casais, quase que um engravida. Então, a tendência, quanto menor a idade, mais chance de gravidez. Doadora é como eu falei para vocês, sempre doadora abaixo de 35 anos, tá? Com certeza. Idade da receptora não afeta as taxas de gravidez. Olha que interessante. Não tem problema. Se você está com 46, 47, 48, 49 anos, mas você recebe óvulos, você tem a mesma taxa de gravidez que aquela de 35 que fez com os óvulos próprios. Porque a doadora é abaixo de 35. Entendeu? Então, o útero, ele preserva a função dele, a não ser que ele tiver alguma patologia específica dele. Mas se o útero tiver preservado, a chance de gravidez. Então, o tratamento com doação, ele é um tratamento mais amistoso para o paciente, entendeu? Que a chance de gravidez é mais rápida. E a prevenção? A prevenção é a nossa aula, preservação da fertilidade, que é o quê? O congelamento de óvulos. Né? Então, não esperar chegar em idade avançada para pensar no seu projeto de maternidade, em congelar óvulos, em preservar a sua fertilidade. Isso aqui é um botijão de congelamento de óvulos. Vou falar isso aqui que é relativamente rápido, e aí a gente vai para o intervalo, o almoço. Né? Então, daqueles itens que eu tenho repetido, paciente que vai para quimioterapia, paciente que vai para radioterapia, paciente que tem determinadas doenças, paciente que tem falência ovariana prematura, todos têm possibilidade de preservar a fertilidade. E um dos itens que eu estou repetindo todo momento aqui é a questão das cirurgias ginecológicas, né? Principalmente a ovariana. Mas existem outras coisas também embutidas dentro desse conceito de cirurgias ginecológicas. A ovariana é fácil de entender, mostrei que o ovário é um conjunto de óvulos para vocês, se você tirar um pedaço desse ovário, né, se você tirar um pedaço do ovário, você vai levar uma parte da sua reserva e vai complicar a sua vida. Né? Mas existem, dentro das cirurgias ginecológicas, maneiras de você, de repente, preservar a fertilidade dessa paciente. Se você fizer uma cirurgia destrutiva, você vai comprometer a fertilidade. Se você fizer uma cirurgia pensando em preservar a fertilidade, geralmente você vai conseguir manter essa fertilidade da paciente. Isso também é preservação da fertilidade. Por isso que aquilo que eu falei para vocês, né? A gente tem essa estrutura lá no Orion, exatamente para quê? Porque, se Deus quiser, a gente vai, num determinado momento, começar a operar nossas pacientes, né? Por exemplo, uma paciente que tem um pólipo
dentro do útero, né? Isso aqui é uma imagem de um útero, você está vendo um pólipo, e aqui você viu como que é feita a ressecção desse pólipo. Isso aqui tem que ser feito em ambiente hospitalar, né? E daí a importância das vezes você estar ligado a um hospital, e um hospital que, de repente, cuide dessa sua paciente de uma maneira bem cuidada, né? Pensando nos aspectos psicológicos, pensando no bom tratamento, né? Então, vocês já sabem que é gestão do Einstein, é um hospital que realmente promete muito aí. Isso aqui são duas questões em relação à preservação da fertilidade aqui. Aqui é uma paciente que foi feito laqueadura tubária. Então, o que é importante aqui quando você fala em preservação da fertilidade? Isso é a cirurgia de reversão dessa laqueadura, né, também feita em ambiente hospitalar. Esse aqui é meu professor, praticamente um dos que trouxe essa técnica de reversão de laqueadura. Hoje ele já é falecido, mas é o pioneiro da reprodução humana no Brasil, o professor Nilson Donadio. Isso aqui foi quando ele aprendeu essas técnicas lá na Europa. Ele estava junto com um dos pioneiros aí do mundo inteiro quanto a essas cirurgias e tratamento da infertilidade. Então, isso aqui é uma cirurgia de reversão. Vocês veem, o que eu quero mostrar para vocês? Às vezes, a dificuldade. Isso aqui é um processo difícil, né? Na realidade, você está cortando as bordas que foram laqueadas para poder tentar fazer uma recanalização dessa trompa, né? Porque às vezes a pessoa acha que é um cano, né? De repente você coloca um cano junto com o outro,